Graça e paz sejam com todos, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença do Todo-Poderoso. Com alegria, tomamos parte juntos no culto que é seu, em espírito e em verdade, ensejando-lhe desde já toda a adoração e todo o louvor que lhe são devidos. Nesta hora, tocados pela graça divina, desfrutamos de um momento de enlevo espiritual e preparação, no qual somos conduzidos pelas mãos hábeis da nossa querida musicista, a pianista Gisele Santana, que executa um arranjo sobre o tão célebre tema Quão bondoso amigo é Cristo. E convido a fechar os seus olhos para falarmos com Deus, mantendo no coração o espírito de adoração ao único e verdadeiro Deus. Feche seus olhos, falemos com Ele. Senhor, para nós é motivo de grande alegria poder te cultuar. Tu que és Rei sobre toda a terra, Criador de tudo e de todos, o Senhor que governa dos altos céus, nós te agradecemos porque nos aceitas como teus filhos. Por isso, Senhor Deus, cantamos louvores ao teu nome. Por isso, Senhor, bendizemos o teu nome e desejamos que ele seja adorado em toda a terra. Recebe o nosso louvor e toda a nossa adoração. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Ao teu nome santo, glória! Este é o canto do coro Aideia Moraes, obra de Mary MacDonald, nas vozes do coral sob a condução do maestro presbítero Eduardo Beato e com acompanhamento da pianista Gisele Santana. Em espírito de adoração e louvor, acompanhemos o canto do nosso coro.
chegado o momento de abrirmos as nossas Bíblias. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 84. Salmo de número 84, um salmo bem conhecido, está lá no Antigo Testamento. Salmo de número 84, que diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor, Deus dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O texto que nós acabamos de ler nos diz assim, dentre tantas coisas, que o Senhor nenhum bem sonega aos que andam retamente. Você sabe, é um desafio andar em conformidade com aquilo que Deus requer de nós. Mas o nosso Deus é cheio de graça e misericórdia. Ele nos dá o privilégio de, diante das nossas falhas, das nossas transgressões, confessarmos os nossos pecados e pedirmos perdão. Eu quero lhe convidar a fazer isso neste momento. Onde você está, se você puder ajoelhar-se, ajoelhe-se. Se não, feche seus olhos, curve sua cabeça, ore ao Senhor, confessando a Ele os seus pecados e pedindo perdão. Faça isso neste momento. Senhor, é maravilhoso saber que Tu és Deus bondoso. É maravilhoso perceber o Teu amor e a Tua graça sobre nós. Porque a nossa realidade é de pecadores. Sim, o pecado é uma parte do nosso ser. Tentamos evitá-lo, mas acabamos por algumas vezes falhar. Por isso te suplicamos, Senhor, derrama sobre nós do Teu perdão. Ajuda-nos a fugir das tentações. Não nos permita, Senhor, cair nas ciladas do maligno. Possamos sempre ter um coração disposto a andar em conformidade com o que Tu queres. Te agradecemos porque sabemos, a Tua palavra sim nos ensina que o Senhor não despreza um coração contrito. Por isso, temos a certeza, perdão foi derramado sobre nós. Te suplicamos ainda, Senhor, que visite os enfermos da Tua casa, tenha misericórdia dos que sofrem, daqueles, ó Pai, que têm problemas familiares, financeiros, profissionais, sentimentais, das mais variadas ordens. Que o Teu amor seja visto também na vida dos Teus filhos. Desta forma, saberemos sempre que o Senhor tem andado conosco, tem estado ao nosso lado, cuidando e abençoando. Te agradecemos por isso e por tudo que tens feito em nós. Em nome de Jesus. Amém. Desejos santos é o que almejamos e buscamos no agir do Espírito Santo em nossos corações. Desejos santos é a prece do coro Aidéa Moraes, obra de autoria do maestro presbítero Eduardo Beato, que conduz o coro com o acompanhamento da pianista Gisele Santana. Oremos com o nosso coral.
No Salmo de número 84, que nós já lemos nessa liturgia, nós vemos o salmista falando algo precioso. Ele diz que mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Isso diz muito sobre o coração do salmista. É um coração que está disposto a viver para Deus, que ama as coisas do Senhor. Eu tenho certeza que você também é assim. Por isso nós dizimamos e ofertamos, trazemos com alegria ao gasofilácio uma parte daquilo que o Senhor nos tem dado. E você não tem condição de contar quantas bênçãos o Senhor tem lhe dado. Por isso nosso coração está movido. Por isso que nós preferimos nos envolver com a obra do Senhor a nos envolver com qualquer outra coisa na vida. E somos abençoados, guardados e protegidos. Então você está vendo aí na sua tela a forma como você pode proceder com o seu depósito, a sua transferência ou o seu Pix. Tudo de forma segura e assim abençoar a causa do Evangelho. Quero lhe convidar a fechar os seus olhos para orarmos a Deus, consagrando dízimos e ofertas dizimistas e ofertantes. Feche seus olhos, falemos com Deus. Senhor, é maravilhoso saber que nós temos o privilégio dado por Ti de nos envolver com a Tua causa. Claro, das mais variadas formas, dedicando o nosso tempo, as nossas capacidades, tudo aquilo que podemos fazer, e dentre elas está também ofertar uma parte dos nossos recursos. Nós te agradecemos, porque para nós é privilégio e também prova do Teu cuidado. Temos recursos, pois o Senhor os tem dado a nós. Permanece assim, Senhor, nos dando o coração grato, nos dando um coração disposto a compartilhar e a abençoar. Por isso nós lhe consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Fazemos isso no nome doce e santo de Cristo, nosso Salvador. Amém. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia e nós estamos abrindo juntos nas páginas do Antigo Testamento, visitando os profetas chamados menores, em particular o livro de Amós. Estamos abrindo em Amós no capítulo de número 5. Os profetas menores são chamados assim, é bom que se diga, não porque seja menor o valor da sua mensagem ou da sua contribuição, mas porque a porção dos seus escritos é reduzida em relação a outros, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, que possuem livros grandes. O livro de Amós é assim, um livro diminuto, e se você folhear as páginas do Antigo Testamento de modo desatento, pode até acabar passando por ele sem que o note. Estamos abrindo juntos, portanto, em Amós, no capítulo 5. Localize o texto com calma para fazermos a sua leitura juntos, e isso será de grande proveito para todos nós. Estamos abrindo em Amós, no capítulo 5, e o texto da nossa reflexão está guardado entre os versículos de número 21 e 24. Amós, capítulo 5, de 21 a 24, texto cuja leitura fazemos desde agora, palavra do Senhor que nos fala assim. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembléias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene.
Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto da profecia de Amós, que acabamos de ler e vamos desde agora apreciar, é um texto de leitura particularmente difícil. Não me refiro à sua interpretação, mas antes ao seu tom. É difícil acolhermos palavras tão duras quanto estas, das quais se serve o profeta para anunciar a sua mensagem. Uma mensagem proferida em tom de denúncia, de condenação. Uma mensagem que se dirigia à religiosidade do povo de Israel num contexto deveras remoto, é verdade. Amós profetizava nas terras do norte em meados do século VIII antes de Cristo. São mais de 700 anos antes da era cristã. No entanto, não devemos nos iludir imaginando que estas palavras tão duras estivessem dirigidas àquele povo, daquele lugar e daquele momento em específico e só. Como se agora as observássemos de longe e elas não tivessem qualquer relação conosco. Muito pelo contrário. Estas palavras figuram no cânon das Escrituras Sagradas porque possuem um valor perene e o interesse universal. São, portanto, palavras que, sim, têm algo a dizer a mim e a você. E é desde esta perspectiva que vamos agora nos aproximando do texto mais uma vez, na tentativa de ouvirmos, por meio de suas entrelinhas, aquilo que Deus, com a sua palavra, quer nos falar. Se você tem uma Bíblia consigo, eu peço a você que mantenha o texto agora acessível, ao alcance dos olhos, para que, à medida em que avançarmos com a apreciação do mesmo, você possa ir conferindo no escrito tudo aquilo que lhe é dito desde o púlpito. E neste exercício, nós vamos aprofundando o olhar sobre a Escritura e vamos ganhando mais e mais intimidade com a Santa Palavra e, sobretudo, com o Deus que, por meio dela, tem se revelado a nós. Vejamos o trecho inicial do texto lido. Eu estou visitando agora o versículo de número 21 mais uma vez. Observe o tom do discurso. É palavra dada pelo profeta, no entanto, palavra que advém do Senhor. É Ele, o próprio Deus, o Todo-Poderoso, quem diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. O profeta Amós, sabemos, era alguém cuja atuação estava profundamente ligada aos santuários do norte. Ele, inclusive, faz menção a Gilgal, Dan, Betel nos seus discursos de maneira explícita. E as suas falas junto a estes lugares de culto causaram muita resistência, muita hostilidade da parte daqueles que ouviram naquele tempo de primeira vez. Aqui temos mais um exemplo do modo como Amós, em nome de Deus, se pronuncia a respeito da religiosidade e da prática cultual do antigo Israel ou do Israel do 8º século antes de Cristo. Imagine o santuário, o lugar de culto. Ali tem lugar as assembleias solenes do povo. Ali tem lugar as festas, as celebrações. E tudo o que é feito ali
sejam festas, celebrações, o ajuntamento solene em assembleia, tudo o que é feito ali, ao menos em tese, é feito para agradar a Deus. Mas é o próprio Deus quem fala nos termos do texto, dizendo: eu me aborreço com tudo isto e desprezo todas estas coisas. Haja vista que nelas não tenho nenhum prazer. Que triste discurso, que dura palavra. O Deus que é objeto do culto declara, em termos absolutamente claros, que não tem prazer nem satisfação em quaisquer daquelas coisas, muito pelo contrário, sente desprezo e se aborrece com todas elas. O texto vai além. No verso 22, ele diz: ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Veja, é necessário termos em mente que a vida cultica de Israel, então, estava centrada nos ritos de sacrifício. Sacrifícios eram realizados no santuário e eram feitos das mais variadas maneiras. Havia sacrifícios de ordem vegetal, havia sacrifícios de ordem animal, havia sacrifícios que eram partilhados, eventualmente por sacerdotes e ofertantes em refeições comuns, e haviam aqueles sacrifícios que eram completamente queimados, transformados em fumaça que com aroma agradável subiria aos céus e chegaria às narinas de Deus. Mas o que o texto está dizendo, e é palavra do Senhor, é que o Deus, que é objeto de todas estas oferendas, de todos estes sacrifícios, não tem prazer em qualquer deles. Ele diz: não me agradarei dos vossos holocaustos, das vossas ofertas, eu nem atentarei para elas, ou seja, não lhes darei o menor crédito, a menor atenção. É como se agora o próprio cerne do culto fosse desprezado e se tornasse então motivo de aborrecimento para aquele que é objeto de todo o culto. Mas o texto não para aí. E o discurso grave, em tom de denúncia, prossegue ainda no verso 23, quando agora faz-se menção à música que é realizada no santuário durante os cultos e as celebrações. O verso 23 diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, não ouvirei as melodias das tuas liras. Os cânticos que eram entoados por um grupo seleto, especializado, realizados com tanto esmero pelos seus executantes, este cântico é desprezado por todo aquele que é objeto do culto. O Senhor não se agrada dos cânticos e se refere aos mesmos como estrépito, ruído, barulho. Ele não está interessado nem no canto, nem no som dos instrumentos musicais. E aqui, estes se veem condensados na figura das liras, uma espécie de objeto de cordas evocado aqui em nossa tradução. Então tudo está condenado, nada mais sobrou. O Senhor não se agrada das festas, não se agrada das oferendas que são trazidas às mesmas, não se agrada dos cânticos que são entoados ali, por meio dos quais as orações se expressam. O Senhor tem um total desprezo pela vida cultica de Israel, ele se aborrece de tudo que é feito ali
E então o verso 24 surge como uma espécie de contraponto. É como se aqui o Senhor dissesse: olha, tudo isto me aborrece, mas tem uma coisa da qual me agradaria, e eu vou lhe dizer qual é. E esta coisa que há de agradar a Deus é aquilo de que fala no verso 24, nestes termos. Ele diz: antes, ou no lugar de tudo a que me referi anteriormente, antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Ah, então é isto o que Deus de fato deseja do seu povo: juízo e justiça. Temos aqui dois termos que precisaremos investigar um pouco mais, entender melhor, para que entendamos adequadamente o que Deus requer do seu povo Israel. Juízo e justiça são termos de nossa tradução que correspondem ao hebraico mishpat e tzedakah. São uma espécie de binômio, duas palavras que caminham juntas e cujo sentido, em geral, vê-se entrelaçado. Mishpat e tzedakah, termos que aqui vemos traduzidos por juízo e justiça, são um binômio que dá conta das responsabilidades fundamentais de Israel perante a aliança que possui com o Senhor, seu Deus. O Deus de Israel é um Deus que contraiu com o seu povo um pacto, uma aliança. Isto evoca-nos o momento em que as portas da terra prometida, na planície de Moabe, o Senhor, falando ao povo por intermédio de Moisés, disse-lhe algo que, em linhas gerais, seria mais ou menos assim: eu vou colocar vocês numa terra boa, uma terra que mana leite e mel. Eu vou dar essa terra a vocês e, enquanto eu abençoar vocês, ninguém poderá tirá-la de vós. Eu vou fazer com que vocês se multipliquem nesta terra, com que vocês prosperem nesta terra. E as nações vão olhar para isto e vão invejar vocês. Mas vocês precisam honrar a sua parte neste acordo. Eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo. E vocês vão observar a lei que eu dei a vocês e vão guardá-la. E vão anunciá-la às gerações vindouras para que guardem-na também. Enquanto estivermos nesta sintonia, tudo irá muito bem, porque eu estarei abençoando vocês. Mas se vocês romperem os termos deste pacto e negligenciarem as responsabilidades que têm para comigo, eu vou retirar a minha bênção. E vocês vão perder a terra. Vão deixar de ser prósperos e vão se tornar um objeto de pena aos olhos de muitos. O povo abraçou essa proposta com alegria e de bom grado. No entanto, pela dureza do seu coração, logo que começa a caminhar, começa a se desviar do caminho que o Senhor traçou. O que o Senhor propõe aqui é que a vida do povo esteja sempre alinhada com os termos de sua aliança. E nesse sentido é que entenderemos o binômio Mishpat e Tzedakah, traduzido no nosso texto por juízo e justiça. Explico cada um dos seus termos. Mishpat, ou juízo, diz respeito à ordem que Deus estabeleceu e a qual todas as coisas devem se ajustar. Estamos falando de um princípio geral que aponta para a soberania divina, para o reinado do Todo-Poderoso, que é sobre tudo, que é sobre todos, da necessária ordem que permitirá a realidade funcionar de modo adequado, que permitirá às nossas vidas aquilo que potencialmente guardam dentro de si pelo desígnio do Criador. Ordem
seria, portanto, uma boa noção para empregarmos a título de tradução aqui também. Em outros lugares encontraremos o termo direito. Mas veja, estamos falando de um princípio regulador geral que advém justamente da mente, do coração de Deus. E o segundo termo, tzedakah, justiça. Ele remete à disposição do nosso coração de nos ajustarmos a esta mesma ordem. Ou seja, de amoldarmos a nossa existência, a nossa vida, a nossa jornada, nossas escolhas, nossas atitudes, nossos pensamentos, tudo isto à ordem que Deus estabeleceu. Juízo e justiça, mishpat e tzedakah são os compromissos fundamentais do povo perante o seu Senhor. E é isto que, segundo o texto, Deus deseja ver em Israel. Em que medida? O versículo 24 nos diz. O juízo ele quer ver correndo como as águas. Aqui lançamos mão do verbo correr na língua portuguesa, em nossa tradução, pela falta de um termo que melhor expresse o sentido do termo que consta do original hebraico, onde a ideia evocada é a da figura das vagas no mar. Se nós olhássemos para as ondas do mar num gráfico, seríamos capazes de perceber o modo como elas vão se formando, como que rolos que se superpõem e se avolumam e a onda cresce e quando chega à terra, cobre tudo o que encontra na sua frente. É desse jeito que Deus deseja ver correr a ordem, o juízo, o direito em nossas vidas, em nossas comunidades, na nossa sociedade como um todo, em Israel. E quanto à justiça, a disposição de alma para cumprir a vontade do Senhor. Diz o verso 24, ele quer vê-la como um ribeiro perene. Imagine você o cenário geral das terras bíblicas, aquele solo árido com sol causticante, escassez de água, dificuldades para a manutenção da vida. Imagine o valor que teria nestes territórios um ribeiro perene. Um ribeiro é um riozinho, e se é perene, significa que ele está sempre ali. Não importa se agora estamos na seca e se essa sequidão vai se prolongar, se as chuvas estarão suspensas por muito tempo. O ribeiro perene estará sempre ali, se afirmando contra toda a sorte de oposições, dificuldades e adversidades, resistindo a tudo que lhe é contrário e fazendo afirmar o seu papel como um canal de vida. É deste jeito que Deus deseja ver o direito ou o juízo e a justiça em Israel, abundante, constante. Em síntese, portanto, os versos de 21 a 23 trazem uma condenação às práticas cultuais de Israel. E o verso 24 oferece-lhe um contraponto. O culto não agrada a Deus, mas isto sim o agradará. A prática do juízo e da justiça. Uma vida regulada pela vontade do Senhor e uma disposição sincera de coração para nos ajustarmos a ela. Lendo o texto nestes termos e parando a reflexão por aqui, possivelmente seremos levados a uma conclusão perigosa e a qual chegaram muitos leitores no passado e ainda hoje o fazem. Eles concluem que, segundo o profeta, Deus não se agrada de uma espiritualidade que se realiza por meio de atos culticos, mas antes deseja ver uma certa conduta ética, como se
a conduta ética fosse um substitutivo para o culto, como se devesse tomar o lugar daquele e aquele ser, por fim, banido. Na verdade, isto está completamente equivocado. Amós não foi o único profeta a falar contra o culto. Outros também o fizeram, como Isaías, Jeremias. Mas o seu problema não era o culto em si. Muito pelo contrário. O culto fora instituído por Deus e deveria agradá-lo, pois concebido para este fim. O problema aqui é a degeneração do culto, que se dava por um descompasso entre a vida religiosa e a vida prática. Sabe-se que naquele contexto do século VIII a.C., Israel no norte, sob o reinado de Jeroboão II, vivia um momento muito próspero na sua história. Dizia-se que a glória do Templo de Salomão podia ser uma vez mais experimentada. Na cena política internacional, Israel era visto de uma maneira muito positiva. Mas essa suposta prosperidade e esta imagem favorável ante os olhos externos era mantida a um custo muito elevado e que era pago pela população mais humilde. Era aquele momento de muita desigualdade em Israel e de muitas injustiças sendo perpetradas. E isto tudo é percebido pelo profeta, que não faz caso de colocar o dedo nas feridas e apontar as chagas espirituais da nação. Pois se de um lado, nos santuários, o culto era vistoso, exuberante, marcado até por certa dose de ostentação, de outro lado, do lado de fora dos santuários, as pessoas estavam passando fome, padecendo necessidades, e tais realidades não podem caminhar conjugadas de forma alguma. O que Deus demanda de Israel não é que a vida ética substitua a vida cultica, mas que a nossa vida prática reflita a nossa vida cultual e a nossa vida cultual ilumine a nossa vida prática. Uma coisa está entrelaçada à outra, são duas faces de uma só realidade, a dinâmica de nossa existência com o Senhor. E se na liturgia da vida não formos capazes de refletir a liturgia do culto, ou se nossa liturgia do culto não for iluminada pela liturgia da vida, estaremos vivendo uma dicotomia que não apenas deixa de agradar a Deus, mas o ofende. E se nós queremos viver este ideal com excelência, conjugando a liturgia do culto e a liturgia da vida, de modo que nossa existência como um todo seja um contínuo culto para a glória de Deus, devemos mirar a pessoa de Jesus, pois ele é o homem ideal e que, de maneira cabal, levou ao cumprimento de todas estas coisas. Mirando, pois, a Jesus, viveremos de forma bonita, tão bonita como vivia a igreja primeva, segundo o relato de Atos 2, que vivendo bonito do jeito como fazia, atraía muitos para si e desejavam viver daquela maneira também. Esta era a missão de Israel enquanto luz para as nações. Esta é a missão da igreja enquanto sal e luz para este mundo. É a missão que partilhamos eu e você. Portanto, hoje somos a esta convidados mais uma vez e a ela nos lançamos com fé, alegria e gratidão, na certeza de que Deus é conosco, é por nós e certamente há de nos abençoar. Para a glória eterna do seu nome, para a bênção de muitos. Amém. No próximo domingo, dia 1º de setembro, estaremos dando abertura
abertura a um mês festivo, um mês de celebração do 111º aniversário de nossa comunidade de fé. A Igreja Presbiteriana de Copacabana comemora 111 anos de vida organizada e ao longo de todo o mês receberemos pregadores convidados que vêm juntar-se a nós, participando conosco da nossa alegria, tomando parte junto a gente na nossa celebração. E neste primeiro domingo de setembro, dia 1º de setembro, no culto matutino presencial, às 10h30, aqui no santuário, nós vamos acolher como pregador especialmente convidado o reverendo Sandro Moreira de Matos, ele que é o presidente da Junta Regional de Educação Teológica, a JURET, do Rio de Janeiro, é capelão do Instituto Presbiteriano Mackenzie, aqui no Rio de Janeiro, o Mackenzie Rio, e é o plantador da Igreja Presbiteriana na região de Itaipava. Venha estar conosco, participe conosco desse momento tão precioso em que acolheremos o ministro, ouviremos a voz de Deus falando pelos seus lábios e estaremos dividindo um momento de festa e de grande celebração. Anote o endereço para não esquecer: Rua Barata Ribeiro, 335, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. Próximo domingo, 10h30 da manhã, aqui eu estarei esperando por você. Nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF Copacabana, está convidando a todos para uma programação que acontece no próximo sábado, dia 31 de agosto, de forma presencial aqui na nossa igreja. A SAF Copacabana estará realizando a sua reunião plenária. E no contexto deste encontro terá lugar uma dinâmica muito interessante, em que seremos conduzidos pelo casal de músicos Gisele Santana e Edilson Leal, ambos pianistas renomados e que vão fazer uma grande oficina musical envolvendo todos os presentes. Não importa se você tem habilidades musicais ou não, neste dia nós vamos fazer música juntos, sob a condução destes verdadeiros mestres nesta nobilíssima arte. Venha estar conosco. Todos são bem-vindos. Estaremos aqui, portanto, no dia 31 de agosto, próximo sábado, a partir das 15 horas, com acesso pela Rua Paula Freitas, número 69, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. E a Federação de SAFs do Presbitério do Rio de Janeiro promoveu mais uma abençoadíssima edição do projeto Dando as Mãos no sábado, dia 17 de agosto, lá no bairro do Caju, sediando o evento na histórica igreja presbiteriana daquela localidade. O esforço é tornar o evangelho algo de concreto por meio de gestos de amor. E através desta iniciativa, uma série de serviços foram oferecidos à comunidade. Muitas pessoas estiveram presentes ali, seja para a condução das atividades, seja para usufruir de seus benefícios, ou ambos. E a Igreja Presbiteriana de Copacabana se fez representar também a esta iniciativa, como sempre o faz, não apenas através de membros da sua SAF, mas de outros também. E ficamos muito felizes com os resultados alcançados ali, rogando o renovo do favor divino sobre todas estas forças vivas que tanto têm se empenhado para que a mensagem do Evangelho, que fala do amor de Deus, alcance cada vez mais corações. Chegamos ao final deste encontro e nesta hora eu convido você a orarmos juntos e a fazê-lo como aprendemos do próprio Senhor Jesus Cristo, Ele que nos ensinou a orar, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.